Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, uma situação de Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. uma vitória para gente, a gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sob vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa. Então, do livro Um Modo de Entender, de Hamed, pelas mãos de Francisco do Espírito Santo Neto, capítulo 43, Nossos Filhos. Nossos filhos. Foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. 2 Timóteo 1:10. Nossos filhos não são fitas livres ou livros em branco, mas almas antigas em busca da evolução espiritual. Em nome da missão que os pais têm em relação aos filhos, não determinemos suas vocações e decisões com gesto de autoritarismo e coerção. Se os superprotegermos, eles viverão à nossa sombra, sem a mínima atitude de decisão ou opção. Serão inseguros e dependentes, e um dia se revoltarão contra o mundo que não os mima e contra nós que os tratamos com excesso de carinho, satisfazendo a todos os seus caprichos e vontades. Nem imposição sistemática do que eles trazem do passado, suas próprias verdades e experiências, nem satisfação de todos os desejos, porque não saberão se comportar perante os outros. Nunca tentemos instruí-los, projetando neles os nossos propósitos de vida não realizados. Nossas carências não são as deles, nossas vontades não são as deles, e nossos prazeres e alegrias são diferentes dos prazeres e alegrias deles. Não os tratemos como bibelôs de porcelana, nem como objetos raros de propriedade nossa. Para educá-los é preciso respeito e amor por eles, além de muita compreensão. Lembremos-nos, acima de tudo, de que o Cristo de Deus destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade. Portanto, os filhos não são nossos. São apenas almas imortais que passam momentaneamente pelo nosso lar, pelas nossas vidas. São espíritos que buscam paz e felicidade pelos seus próprios caminhos. Essa semana mesmo eu estava ouvindo um podcast e aí alguma coisa a respeito, e eu comecei a pensar realmente assim essa questão, né? E lembrei acho que da primeira palestra que eu assisti na minha vida, e o cara falando justamente disso, né? Que quando você faz tudo pelos filhos, mas não assim fazer todo o possível, mas assim fazer por eles, tomar atitude por eles, você na verdade tira deles essa iniciativa, essa busca, essa compreensão do mundo, esses ajustes que eles mesmos têm de fazer. Então eu me lembro que assim, mesmo para jogar, por exemplo, quando a gente jogava com o Igor, ele era pequenininho, memória, essas coisas todas, a gente nunca deu mole. E aí tinha gente que ele jogava e a pessoa deixava ele ganhar. E a gente não, a gente batalhava. Ele ganhava por mérito próprio. Na verdade, dava um banho na gente aqui, mas assim, merecidamente.
Então, a gente sempre deixou muito, eu deixei algumas coisas até errei, porque no fim das contas tem coisas, por exemplo, chave de fenda, acho que é uma coisa que ele não imagina como é que se usa. Mas, assim, então nesse ponto realmente acabei pisando na bola. Mas outras coisas, você vê que assim, ele é um moleque, tá certo que já tem 30, é o que se esperava que ele fosse realmente maduro. Mas ele teve desde cedo essa maturidade, essa compreensão, né, de como as coisas funcionam, dos investimentos que tem de ser feitos para que você atinja os seus objetivos e tudo mais. Então, acho que nesse ponto funcionou, né? Não teve muita moleza, não. Mas eu acho que é assim mesmo, a gente tem de fazer a pessoa brilhar mesmo. Para mim é isso. Pronto, eu como pai já... Bom, eu gostaria de falar uma coisa. O texto fala da posição dos pais e posição dos filhos. São diferentes mesmo, a convivência muitas vezes não é muito fácil, justamente por causa das dificuldades que cada um tem para viver o próprio papel na vida. E realmente a melhor compreensão do que é ser filho é quando se tem os próprios filhos. Aí a gente fica revendo uma série de coisas e lembrando de coisas pelas quais a gente passou como filho, e a gente procura, ou pelo menos deve procurar, olhar o exemplo anterior, no que ele foi positivo, para tentar replicar, e se for negativo, procurar evitar. Agora, é uma coisa que é complicada, porque a própria essência do texto diz que quem vem para cá reencarnar está procurando seguir o seu próprio caminho para fazer as suas próprias experiências, para fazer o próprio crescimento. Isso não é fácil, mas entre mortos e feridos, acho que todos acabam se salvando, alguma coisa sempre se aprende, né? Mesmo com os erros que a gente comete, e eu acho que um grande diferencial é pensar: o que eu errei sem querer não é errar intencionalmente. Então, isto já é alguma coisa para ser eliminada dos débitos, né? Então, a gente está tentando fazer o melhor que pode, e a gente vai, na medida do possível, na medida da vivência, das experiências, aprendendo aquilo que vale a pena, daquilo que não vale a pena. E são cabeças diferentes que têm que conviver. Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum, de modo que essas diferenças são exatamente o campo que cada um precisa, tanto os pais quanto os filhos e o resto da parentela inteira também. Então, faz parte da vida, faz parte do processo, Deus sabe o que faz, jogou cada um no lugar certinho para ficar, e como dizia Sartre, o que importa não é o que acontece com a gente, mas o que a gente faz com aquilo que acontece com a gente. Então, quando houver boa vontade, vai dar certo. Quando houver má vontade, vai dar confusão. Faz parte. Tá certo. Eu só queria acrescentar o seguinte à sua fala, Xavier, que você jogou a peteca só para quem tem filho, mas assim, espera-se também aqui a visão dos filhos, né? Porque se a gente tem que puxar para a gente o que está aqui, fala assim, não tive ainda, então eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem muito. Eu só queria esclarecer, eu não pode tive ter certeza filho, que eu vou falar, Gilberto. Eu não me seguro. Filhas, então, você é daquela partida do filhas? Só não, filhos. então assim, filhos não tem gênero, ele é aberto. Eu estava atendendo uma moça que é pediatra, e aí ela estava contando o caso de um bebezinho que nitidamente chegou com desde que desmamou, o bebezinho estava com diarreia, então o quadro todo levava a crer que ele tinha intolerância à lactose. E para ajudar, a mãe ainda colocava um Nescauzinho para a criança mamar o ninho. E aí a pediatra lá tentando explicar.
E a mãe, muito resistente, falando, mas sempre aprendi que é leite que faz criança crescer. E ela falava, então, nesse caso, não. Mas aí, no final, a mãe terminou dizendo assim, mas, meu Deus, ele vai chorar e o que eu vou fazer? E ela falou, Verônica, é um bebezinho que já escolhe o que ele quer. E a mãe se sente atada de qualquer possibilidade. E aí a gente ficou pensando nisso, na supremacia e na força que uma criança tem de uma forma muito precoce. É uma Boa pequena submissão. inversão dos valores, porque antes eram os pais que tinham toda a força, aí eles cederam tudo, aí ficaram nas mãos dos filhos, agora os filhos que mandam e os pais querem... Então é a confusão mesmo. E não fica bom para ninguém, né? Porque aí tem essas crianças soberbas que também não é bom para elas, porque não vão encontrar isso no mundo, e a coisa bagunça toda. Mas é tudo aprendizado, né? Sim. Se a pessoa escolhe esse caminho aí de ceder, tá perdendo. Uma hora vai ter que ir atrás para procurar reencontrar a própria força. A gente teve que deixar de lado a receita do chá de chinela quente, mas tem outras formas para orientar também. Também não é se omitir. Lá em casa era o chá de cinto. Chinelo, pô, quando era chinelo eu gostava. Era a fivela do cinto. Olha o progresso, Eu só queria voltar numa coisa que a Verônica estava falando lá, né? Que lá atrás, nesses cursos que a gente faz de gestação e tudo, a gente vai descobrindo que o bebê, ele tem vida, desde que ele está dentro da barriga, certo? Né? Gente, isso faz muito tempo. E assim, dava para, nos estudos, dava para ver a reação do feto a determinadas músicas. Então, dava para saber o que ele gostava ou não desde que estava dentro da barriga. E essa consciência que quando você tem um feto, você não está sozinho, você obviamente tem um outro ser. E de alguma maneira, ele já tem uma dominância ali dentro de você. Então, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta. Então, ele já existe. Então, ele já tem essa identidade desde que ele está dentro da barriga. Não é só quando está fora. Né? Que acho que estava ligado ao que a Verônica estava comentando, né? De perceber essa necessidade dele, na verdade, desde que ele está dentro de você, não fora. E acho que muito do que a mãe vai se alimentar, do que ela gosta, do que ela não gosta, tem a ver com essa ligação e essa compatibilidade. Então, é uma relação que esse entender aquele ser que está dentro da gente, quer dizer, não é, começa não fora, mas dentro da gente. E diria que é muito lidar com uma coisa que a gente pouco fala aqui, que é o nosso ego, né, gente? Ele, né? A pessoa deu risada. Porque muito dos conflitos, esse querer, tudo, né? É muito ligado ao ego. Hoje, até à tarde, foi comentado, está passando, né, uma novela antiga, lá está sendo reprisada uma novela, e eu nem lembrava dela. Por algum motivo, ontem eu passei lá na novela, que tem o caso de uma moça que é trans, né, naquela novela das 20 e poucas horas, né? E a atitude da mãe, né, de tirar tudo dela, e tipo, para ela voltar para casa, para ser como ela tem que ser. Na hora eu parei, porque assim, você vai relembrando, né? Eu não lembrava mais daquilo, né? Mas fiquei pensando nessa postura, né? De tipo, o outro tem que ser como eu quero, a minha punição é tirar tudo dele, porque ele vai ter tudo dentro de casa, tem que voltar para casa, né? Então me chamou a atenção, óbvio que não em si a novela, mas relembrar aquela atitude, com muitas atitudes que a gente vê, e que não só a gente vê, mas que a gente também pode ter tido ou pode estar tendo. Isso que é muito importante. E eu concordo com o Gilberto. Né? Uma coisa que eu sempre falo a gente pode ser mãe, mas a gente foi filho. Então todo mundo aqui vem de uma relação mãe e filho. Vem e ainda vive. Muita gente ainda vive, porque ainda tem a mãe. E como é essa relação?
Não entendi o silêncio, mas tudo bem, se eu fechar aqui o microfone. Não, o ego que está agradecendo pela citação. O Eguinho também. Ô, Fátima, Tem o Eguinho quando do você bebê. fala, você fala dessa relação de, no caso aí da mãe tirando as coisas da filha ou do filho, esse mesmo tipo de relação você vê também com outras pessoas, com o namorado, com o marido, entendeu? É troca, é uma troca, o amor, né, o amor pelo amor por objeto. Tipo, eu vou tirar isso para ganhar um carinho, eu vou tirar isso para dar mais atenção, para tentar, né? Eu te dou isso para você me dar mais atenção. Se não dá atenção, eu tiro isso. A gente vê muito essa relação, né? Muito... Olha, dizem... Usam até como punição para a criança, né? Ah, se você fizer birra, eu tiro não sei o quê. Na verdade, não é somente só como criança, é até adulto, dependendo da relação que você tem, você vai estar punindo sempre, né? Porque se você não consegue do teu jeito, ó, lá vamos nós, né? Dominadora, né? Se o teu ego não consegue de um jeito, ele vai tentar ali achar uma forma de pegar no calo da pessoa, tendão de Aquiles, como a gente fala, né? Onde tem uma fragilidade da pessoa. Sim. E eu digo que isso pode durar muito, porque a gente vê às vezes relações de pais, por exemplo, que têm a mesma profissão que o filho, trabalham juntos, então, às vezes você vai vendo que existe, o conflito ainda está lá dentro, né? A pessoa, eles estão trabalhando, mas você vê esse conflito lá dentro. Estou pensando em algumas coisas que eu já vi até, né? Então, às vezes, o conflito continua de ter essa punição, de ter que ser como eu quero. Óbvio que tem relação de dependência, codependência, o nome que vocês quiserem. Mas a gente vai ter... Vou voltar lá, ó. Não precisa ser filho para a gente, às vezes, para querer o que a gente quer, usar sabe, tramar da nossa maneira. Sabe? Quando a gente quer alguma coisa, a nossa chantagem emocional, às vezes, a nossa... às vezes agir como um coitado, vítima, querer um aplauso, não precisa ser só na relação de pai e filho, mãe e filho, tá lá nas relações, que de alguma maneira a gente aprendeu. Toda relação humana é uma relação de poder, então existe essa procura de conquista, de submissão. Eu gosto disso que você fala. Ai, desculpa, Xavier. Pode falar. Não, foi o Gilberto. Perdão. Desculpa, Gilberto, né? Eu percebi errado. Não, Sussa, não, é que eu ia falar assim, que diante de tudo isso, em verdade não é só pai e filho, você vê essa relação também, como a Silvia puxou aqui da relação humana, você vê isso também no trabalho, né? O líder e o subordinado, qualquer coisa assim. Então, como você trata isso aí e tal, sempre tem aquele meu preferido, e tem aí os outros caem de pau do mesmo jeito que tem o filho preferido do mundo judia dele. Então, assim, essas relações também se refletem na sociedade. Como é que a relação que você tem com o seu filho pode ser a mesma, ou até o contrário, né, daquilo que você faz dentro da empresa. Aí você vai ver como reagir. Então, de novo, Xavier, não está preso nessa relação pai, mãe, filho, filha. Ficou sentido. Magoou. Fala, Verônica. Vai, Verônica, por favor. A palavra é sua. Estava pensando nisso que você estava dizendo sobre poder perceber o outro. No caso, a gente está falando dos filhos, mas de perceber esse bebê desde pequenininho, quais são as manifestações, as peculiaridades, no caso que o Gilberto citou, do perceber o chefe. Mas para você poder perceber o outro e lidar com esse outro modo, você tem que estar um pouco alinhado com o seu modo para entender, inclusive, o que é seu, o que é do outro, né? Porque
é muito comum que os pais se vejam nos filhos, e aí me parece que vem toda a confusão, porque o pai não consegue entender o que é ele, a referência dele, e o que é o filho. Parece que o filho tem que ser uma extensão dele, e aí é sofrido para ambas as partes. Cobrar, né? O que ele não fez, ele quer que o filho faça. Então eu não consegui ter tal profissão, eu não consegui ter tal, então meu filho vai ter que, não é assim, eu gostaria de proporcionar para o meu filho. Não, ele vai ter que, entendeu? É uma imposição. Engraçado que a gente não saiu de filhos e estamos falando de relações, né? Na verdade, não que a gente deixou de pensar em filhos, mas as relações, né? Algo que eu também estou vivendo, né? Porque se eu saio, por exemplo, né? Então, vamos supor, se eu sair e não ligar, ela vai para algum filho para dizer que eu não liguei. Né? Tudo igual, né, Fátima? É muito interessante. Aí depois, isso porque outro dia meu filho falou, porque você saiu e você não ligou para minha avó. Eu falei, o quê? E aí você tem que, olha, a gente fica tão preso a essas preocupações que eu pego os prints da conversa, mando para ele, como se eu precisasse provar a minha presença mesmo distante, né? Então você vê como de alguma maneira a manipulação funciona. Funciona, você tem que se justificar, você acaba se defendendo. Então, você vê, palavras do nosso dia a dia, e no fundo a gente está sujeita e se submete mesmo, porque parece que está sempre precisando provar algo, né? Então ela faz esse tipo de coisa. Você falou, me lembrou disso, né? Aí se não funciona com um, vai para o outro, vai para aquele que dá ibope para o que ela está falando. Então assim, ela fala com um, o outro já entendeu, aí ela vai para o outro e fica, né? Quer dizer, então cada movimento de afastamento é como se para ela fosse um abandono, porque nenhum neto substitui a filha. Perceberam? Essa é a verdade. Nenhum neto substitui a filha. Então ela vai fazendo essa situação, né? Então você vê que essa relação mãe e filho vai longe. Vai longe. E isso que a gente nem está falando, nossa, o que será que aconteceu em vida passada? Nem incluímos aqui. Mas ela começa e vai até o fim. Mestra, só uma parte. Você falou que esse negócio vai longe porque até, por exemplo, os homens procuram se relacionar com mulheres que têm alguma coisa a ver com a mãe deles, né? Tem isso também? Então tem essa questão da gente espelhar isso nos pais e tal. Não sei, vocês que conhecem aí. A mulher é a mesma coisa. Muitas vezes ela tem o reflexo do pai e procura isso no companheiro dela. Então vai bem longe mesmo isso. Não tem jeito, né? O nosso primeiro modelo é o pai e a mãe. Vamos supor que a pessoa não teve pai e mãe, teve quem cuidou, aqueles é a referência que a pessoa tem. E por mais que às vezes a pessoa está lutando, como adolescente que está lutando ali para sair daquela referência, aquilo de alguma maneira está impregnado na gente. Às vezes é uma luta por muito tempo até, né? Não acho legal a palavra luta, porque parece uma coisa complicada, mas cada um sabe assim, as suas dificuldades, os seus conflitos aqui que a gente está falando, quanta coisa que a gente fica tentando resolver, desconectar, Mas, Fátima, você que lida mais aí com as pessoas, eu acho que existe uma mudança, né? Eu entendo que os nossos pais de outra, né, que tiveram uma outra geração, eles tinham uma carência maior. É como se eles tivessem sido criados com essa coisa de que os filhos deveriam estar sempre do lado, cuidando, como fala o Xavier. Então, claro que a idade avançada, eu acho que vai trazendo uma carência, né? Mas existia muito essa coisa meio de um apego, de uma obrigatoriedade, né? Dos filhos estarem sempre ali zelando, cuidando. Eu acho que essas gerações mais novas, eles já têm um outro entendimento. Eu acho que esse vínculo hoje me parece um pouco diferente. Não sei se você vê isso naquilo que você
trata com as pessoas. Eu acho que hoje o jovem já tem uma visão diferente. Eu acho que, sei lá, da nossa geração para frente, já não dá para imaginar que os filhos vão ter com a gente a mesma relação que nós tivemos com os nossos pais. Eu vejo assim. A Verônica deve saber disso. Mas assim, agora, o que eu acho, assim, mas também era uma relação, não era de muito respeito, era de um respeito de muito medo. Era, no meu ponto de vista, era onde mais estava imposto a imposição, sabe? Tanto é que tinha o senhor, senhora, o beijar a mão. Mas eu não falo só nessa questão do respeito, Célia, eu digo nas relações familiares mesmo. Eu acho que o vínculo era diferente. Os pais, digamos assim, esperavam que os filhos... Que eles tinham muitos filhos, para que um cuidasse deles. Estamos falando de famílias normais... Estamos falando de famílias normais que têm um bom relacionamento, né? Não estamos falando de extremos, mas eu digo assim, as famílias normais que tinham um bom relacionamento, se esperava os filhos próximos, os filhos ali, dando toda a atenção, cuidando. Hoje eu vejo assim, que as pessoas estão mais independentes, né? Os filhos mais independentes, então automaticamente os pais têm que entender que eles não vão ter na velhice entendeu? Todo esse amparo, teu filho ali do lado. Eu acho que a cabeça da gente já vai mudando um pouco. Não, aí que eu discordo, porque assim, agora se você ter, porque ele escolheu ficar do seu lado, ele escolheu por ele cuidar de você por amor, e não por imposição, e não por uma cobrança, entendeu? Os pais de antigamente, você ficava porque ele já era esperado, já era colocado sobre você. Tanto que era muitas casas era escolhido uma filha para ficar dentro de casa para cuidar dos pais e da mãe. Você entendeu? Eles tinham um monte de filho porque um ia cuidar deles. Hoje não. Hoje, se um filho, você fala, puta, um belo filho, belo exemplo, sabe? Esse é o meu ponto de vista, assim, né? Eu vejo essa diferença. E as famílias mudaram, né? Por exemplo, hoje o casal, é raro um casal que os dois não trabalham. É raro. Né? Na média, o marido e a esposa trabalham. Isso reflete para as crianças, porque você já coloca eles logo cedo na escolinha, já vai para berçário. Tem mãe que já põe em berçário. Isso vai criando, vai criando talvez uma independência das crianças. Mas eu tenho uma perguntinha. Por que os jovens nunca levaram tanto tempo para sair de casa dentro dessa lógica? É verdade. Eu ia falar isso. Tá voltando. Então não é isso, não. Por exemplo, tem a geração agora que eles chamam de canguru, né? Mas a galera que não está querendo sair de casa, que está quentinho lá, já trabalha, já tem autonomia, mas está ali na casa dos pais. Mas será que aí não é uma dependência confortável? Financeira também. Financeira e confortável. Porque assim, eu fico na minha casa, levo minha namorada para lá, tal, não sei o que lá. Pô, tenho meu dinheiro eu junto meu dinheiro para poder viajar para a Europa, você vê isso na classe média, muito moleque fazendo isso, muito casalzinho. Tem mamãe para lavar minha roupa e passar. Tem isso. Fazer supermercado. Mas ele não é. Mas é engraçado, Verônica, você está falando. Ele mora na família, mas não é vinculado à família. É um negócio meio doido, né? Não é meio doido. Ele é vinculado ao conforto. A praticidade. Ele é gato. É a praticidade. Ele é Por quê? gato. Porque ele tem uma economia, entendeu? Ele não tem aquele desespero de me libertar, eu preciso ir embora de casa. Eu acho que, não sei, a geração antiga tinha aquela coisa de chegar nos 18 anos, querer tirar carta, como se aquilo fosse uma conquista, vou me libertar. Então, uma necessidade dessa independência. E hoje eles já pensam na independência de uma forma diferente. É desvinculado. Eles se sentem independentes, mesmo que esteja morando na casa. Então, eles não conseguem associar, ainda tem um lado de dependência.
Agora, do que a Vanessa... Eu entendi o que a Célia falou. A Célia falou que a gente veio da repressão. Sim. A verdade é essa. A gente veio da repressão. Muita coisa que a gente não fazia por opção. A gente fazia porque já sabia que tinha que fazer. A repressão é uma coisa tão... né? Obrigação. A repressão é tão na nossa cabeça que se você quisesse dar um passo diferente, a culpa já estava dentro de você, se você quisesse fazer. Então, se você fosse se distrair, eu vou lá para uma festinha, a culpa estava aqui dentro, você nem curtia a festinha, porque você já sabia que você estava infringindo uma regra, né? Eu não posso dizer que não tem esses filhos ainda, eu acho que tem, que também depende muito da estrutura de cada um. Mas acho que o que a Vanessa fala é assim, hoje eles são mais rebeldes. Eu não sei se é a melhor palavra, não, mas é a palavra que me vem, né? Aí eu pensei não, veio na minha cabeça, são mais rebeldes, e me veio aquilo, né? A geração cristal, a geração índigo, lembra disso? Então, essa geração não está começando hoje, eles já estão vindo. Então, essas gerações que estão vindo, tem cristal, índigo, dourado, eles já não são, é outro conceito, é uma outra evolução, eles já têm uma outra consciência, então não é tão fácil de reprimi-los assim, né? E talvez, por isso, tantas coisas aconteçam com eles. Porque eles chegam aqui com essa potencialidade, muitos pais não sabem lidar com isso, né? Às vezes nem eles sabem lidar com isso, e aí gera toda essa confusão de bebida, de velocidade, de destrutividade. Então, quando a gente pensa nessas crianças, né, que hoje já tem muitos adultos até que já fazem parte dessa geração, óbvio, é outra cabeça. Né? Então, você não vai, sentar e ficar quieta. Ele vai olhar e falar, mas por que eu tenho que ficar quieta? Né? Qual que é o problema da história? Tem a história que eu lembrei do que você falou do vai longe, que geralmente a gente encarna com os familiares mais próximos com quem a gente tem resgate, né? Então, além da complexidade da relação, essas realmente são as relações geralmente mais desafiadoras. Mais problema tem, né, Verônica? Pois é. Sim, não. Onde tem família, tem desafio. Para não dizer encrenca. Às vezes eu penso que tem... Sabe os tipos psicológicos do Jung? Mas não é bem isso que eu quero falar. Porque você vê na família, a família acaba tendo aqueles personagens. Eu não sei como colocar. Ai, meu Deus, eu não sei como colocar isso. Mas vamos supor, toda família tem o que a gente chama de ovelha negra. Toda família tem o quietinho. É como um grupo. O grupo tem aquelas... Cada um tem um papel. Quando você vai ver, na família você vê aqueles papéis ali. E eles se completam, né? Brigam, não sei o quê, aquele tumulto, assim. Eu vejo muito isso, assim, porque 11 mulheres em casa. Aí, 11 meninas. Eu sou a 7ª. Jesus! Aí fica aquele... aí fica aquela coisa doida, assim, aí elas podem brigar entre elas, mas aí de você falar alguma coisa. Se uma brigou com você, vem todo mundo em cima. Sabe assim, mas ao mesmo tempo tá parecendo aquele ninho de cachorros. Eu tô fora. Falando em ovelha negra, cachorro, tô lembrando que tô vendo as gatinhas da mestra aí, essa relação também se reflete com esses nossos coleguinhas, né? Os tutores e seus... chão. Ó, já veio aqui, ó, você falou dela, ela já tá aqui do lado. A mestra queria que a pipoquinha fosse ajuizada, não derrubasse o celular, mas não adianta. Lá tem... O cachorro não latisse na hora da live, mas não tem jeito. Tem, não obedece, já são rebeldes, tudo rebelde aqui. É adolescente, jovem. O que mais, gente? A Tauana acho que queria falar. Eu olho para ela, né, porque eu não sei como ela não falou nada até agora. Gente, quando ela tá com máscara, ela não fala porque tá com a máscara. Hoje tá sem a máscara, não quer falar porque esqueceu a máscara. Não, eu tô em casa, Célia. Não tem problema de eu falar, não. É que filhos realmente são complicados. Eu tenho 3
Um é diferente tanto do outro que a gente fala assim, a gente ensina tudo igual e a gente tem... Não é complicado, não. Não, tem o meu pequeno, ele é bem inquisidor, viu? Pequeno. O meu mais novo é bem inquisidor. É um desafio. Ele é um desafio. Mas a gente... Desafio, sim. Agora, o cúmulo é vocês verem na loja um cara de 40 anos chegar assim, eu preciso trazer minha mãe para ajudar a escolher o óculos. Isso é desafiador, viu, gente? Idade cronológica não é tudo, né? Não é tudo. Aí a gente fala assim, meu Deus. E o engraçado é que todas essas coisas a gente está falando, todo mundo reconhece isso, porque de uma forma ou de outra, ou você viveu, você conhece alguém, faz parte da tua vida, da relação, sei lá das quantas. Então, isso aí é profundamente humano, e aí eu fico me perguntando se... é lógico que a gente está aqui numa fase, sempre esteve, né, em fase de transição, a gente está aprendendo as coisas, cada um está tirando aquilo que consegue de acordo com as próprias possibilidades, né? Mas eu não sei, eu me pergunto, essas mudanças que estão acontecendo e que precisam acontecer para as coisas serem diferentes, mas a gente tem que entender que a gente ainda está falando da humanidade. A humanidade tem determinadas características, necessidades e tudo. A Vanessa estava falando aí dessa mudança que existe das gerações mais jovens, e eu ficava aqui pensando até que ponto essas mudanças que eles fazem hoje, como é que a coisa vai acontecer no decorrer do tempo, porque os jovens de hoje também vão envelhecer, também vão ter suas necessidades, as suas carências, e como é que isso vai ser resolvido, né? E eu falo resolver como sendo alguma coisa que acabe dando bem, né? Porque para acabar dando mal, já desde a história inteira da humanidade já mostra as coisas dando mal, dando errado. Mas são mudanças que tem que acontecer, sim, mas até que ponto essas diferenças vão levar a coisas assim muito diferentes ou adaptações favoráveis, né? Eu acho que a questão do que precisa mudar estou pensando no que você falou, os valores, né? O que falta, ou o que eles precisam entender mais, não é o mimo, o dinheiro, é a ética, valores morais. Esse é o ponto. Essa evolução, esse processo todo que é constante de evoluir, é para esse indivíduo ser mais empata, ter mais empatia pelo ser humano, entender a humanidade. Eu diria que a educação deveria se voltar mais para esses aspectos, para eles se entenderem como seres, né, fazendo parte de um planeta, enfim. Né? E também a gente fala tanto de ser, essência, espírito, essa consciência, eles também precisam entender. Eles precisam ser educados nisso também. Ele é um ser que veio, tem uma tarefa, tem uma missão. Não é que uma pessoa, a Márcia falou no grupo, né? Que cada um de nós está numa roupagem com um nome, mas a gente é um espírito, é uma essência. Então, auxiliá-los a se conectar com eles. A gente está buscando isso hoje, né? Ou vem nessa evolução tentando. Então, facilitar para eles esse processo de conexão com eles. Então, você vê que nem a Verônica estava falando, desde bebezinho, eu percebi isso até pela minha filha, né? Os exames que faz hoje em dia, a preocupação, se está se desenvolvendo, né? Se tem problema com lactose. Então, isso não existia na nossa época, né, Silvia? Então, hoje em dia já tem toda uma preocupação com esse bebezinho, o que é bom, o que não é bom, o que ele recebe, o que ele não recebe, tal, para que ele se desenvolva melhor e ele tenha essas sensações, né? Então, falta essa educação também para os pais, mas eu não falo que falta educação, é porque é desconhecimento, falta esse conhecimento deles.
né? Do que né? A E que dá educação pra tem que ser aprender, né? generalizada. A educação O que tem que dá- ser generalizada em todos os níveis. Aprender o que dá para aprender, porque na verdade a gente nunca está preparado para nada, a gente acha que está. Na hora que você está na situação é que você vai ver mesmo. E não adianta dizer, eu estou pronta para ser mãe, você não sabe o que é. Quem sabe muito bem o que eu estou falando. Agora eu quero ser mãe. Você olha e fala, a pessoa quer ser mãe. Né? Mas ela não tem noção do que aquilo, né, é para a vida, o que é educar, todas essas fases, né? É complicado, então acho que falta um despreparo por falta de conhecimento mesmo. Não sabe o que vem junto com aquele pacote, né? Você ganha um pacotinho, mas e aí? Porque não tem um manual, né? Como o Xavier falou, cada filho é um filho, para cada um é diferente, não é a mesma coisa. Com cada um você tem que aprender como você vai conversar. Quer dizer, como você funciona pode criar a relação. todos iguais, mas é como a Ana falou. Você pode criar todos iguais, mas alguém vai sair diferente. Alguém vai ser diferente, porque eles são diferentes. Que é um espírito, cada um é um espírito. Tem missão diferente. Não tem como, você não vai conseguir. E às vezes você tem que criar diferente mesmo. Porque, por exemplo, vem um filho especial para você, e aí você tem que criar ele diferente. Tem que ter uma outra forma de educar uma pessoinha que é especial. A forma do bolo é a mesma, mas... Então, às vezes tem que... Não sei se a Ana Paula quer falar alguma coisa. Se escondeu. Acho que não. Tá lá quietinha. Deve estar rindo, Ana Paula. Lá. Deve estar rindo. A Érica também não falou nada. Nossa, a Érica anda muito silenciosa. Caramba, hoje, meu. Érica, posso tirar uma dúvida com você? Ainda rola essa história de que na família japonesa o primeiro filho tem o compromisso de cuidar dos pais? Ou é uma coisa antiga, já ultrapassada? Não, ainda é meio forte isso ainda. Eu ia falar que eu conheço uma família que ainda é assim. O primogênito, ele tem a obrigação de cuidar dos pais, e ele sendo falecido, nessa família que eu conheço, se a esposa dele for viva, ela tem a obrigação. E se ela também morrer, o filho mais velho. O primeiro filho. O primogênito dessa família. E assim vai. É uma coisa. Verônica. Tem uma responsabilidade muito grande do primogênito, tá? E o que eu percebo na verdade, está tendo muitas... tem ainda essa cobrança, tá? Então, engraçado que você falar disso, né? Porque já na minha família, eu chamo que meu pai, ele é um caçula, né? E ele é ovelha negra. Então, ele me passou uma forma diferente. Mas quando eu já vejo a postura já da minha prima, que é irmão do meu pai, né? Aliás, irmão do meu pai, que é mais velho que ele já tem essa postura, e ele exigia muito do filho mais velho dele. E meu pai nunca exigiu do meu irmão mais velho, entendeu? Então, você vê até diferenças, eu acho que nesse formato. Então, por isso que minha prima, ela reclama muito, porque o irmão dela, que é meu primo, né? Ele não assume nada. Então, olha só, então ele já teve uma fuga, justamente porque tem uma cobrança, não tá acontecendo isso, né? Ele não assiste, né? A questão, não ajuda, né? A minha tia, quem tá ficando é com a minha prima, né? Que ela é filha mais nova, é caçula. Então a gente entende um pouco até uma coisa de constelação aí também, né? Que é interessante a gente ver como são essas relações familiares dentro das constelações, né? Então, mas é bem forte. Então, meu tio já adquiriu mais essa tradição, né? E ele cobrava, porque ele faleceu, né? Mas ele cobrava demais uma postura, né? E já meu pai não,
Meu pai, ele trazia até uma coisa, ele tem uma tendência feminista que eu acho interessantíssimo também, Verônica. Ele falava para todos os filhos, sejam homens ou mulheres, somos em 4, né? 2 meninas e 2 meninos. Eu sou caçula. E ele falava, todos têm que ser independentes, todos têm que estudar, todos. Então, já em famílias mais tradicionais, o que eu vejo? Mulheres sendo deixadas para trás, tá? Não tem direito a estudo, ok? Ainda vejo isso. E só a prevalecência dos homens, herança, tá? Mas aqui no Brasil eles não deixam, né? Mas sempre essa coisa de deixar o dinheiro, todas as questões de negócio com o filho mais velho. É assim. Sabe, Verônica, é engraçado que assim, quando você vê em constelação, isso é um problemaço, sabia? Você vê não só em japoneses, são os orientais em geral, tá? E são características que você vê. Eu já tive convivência, né, com coreanos, com chineses, é a mesma coisa, é impressionante, tá? É muito duro, tá? Então, por isso que a gente, para mim, a questão de tradição, aí a gente entra para esse lado. Olha, o que a gente carrega, então imagina assim, a gente está falando aí de pais e filhos, né? Só dessas meras relações. Imagina você carregar a tradição. É um karma, né? Você carrega um karma. É muito pesado. É pesado, não acho fácil lidar com essas coisas, né? Não sei. Interessante puxar a questão da constelação e dessa relação ancestral. Interessante. Essa carga toda. Mas eu percebo também que a família tem sempre o escolhido. Já perceberam isso? Tem sempre o escolhido. Então, se tem filhos homens, é a filha... É o predileto, né? Então, às vezes é a filha mulher, né? Entre o masculino e o feminino, que o feminino. Se tem aquela que é solteira, é a solteira. Já perceberam isso? Que é casada, tem outros... Então, assim, acaba sempre tendo alguém que é o escolhido, mas é claro que deve estar ligado a algum vínculo aí, né? Eu também lembrei da constelação, a Erika falando. Lembrei muito da constelação. E tem uma coisa que o Gilberto falou sobre filhos, que eu já comentei até com vocês, baseado no caso que eu relatei. Filho quer ser tratado igual. O filho, ele não tem essa compreensão, ele não é que ele não tem, ele tem a compreensão de que pode ter um irmão que precisa mais de atenção, mas ele também precisa de atenção. Né? E o pai e mãe têm tendência a pensar assim, esse aqui ou fica doente, ou fica mais doente, é mais frágil, tem outras dificuldades, precisa de mim. O outro é mais forte, sei lá, tá mais bem sucedido, mais esperto, tem mais saúde. Então, é uma forma, o pai e mãe pensam assim, até uma forma de se aliviar, né? Quer dizer, que ele está bem, eu vou cuidar desse que precisa de mim. Mas é o coitado, filho, né? O coitado, né? O filho, ele como eu vou falar, racionalmente ele tem essa compreensão, mas emocionalmente é complicado. Eu me lembro que, assim, muitas vezes quando, isso lá atrás, que eu ia conversar com pais, assim, em palestra, tudo, eu sempre frisava isso. Porque, como eu sempre digo, eu sempre fui aprendendo, trabalhando, né? Que filho quer ser tratado igual. Para ele tem necessidade. Então, ele quer um pai e mãe disponível para ele, às vezes, para as dificuldades que tem. Por mais que ele entenda que o outro tem uma fragilidade maior, né? Por quê? Porque, quer queira ou não, a gente procura esse colo de pai e mãe. A gente procura. Tá? O Jung que fala isso, né? Se você está numa igreja, a egrégora da igreja é como se fosse um útero materno. Tá? Pode ser um grupo, pode ser uma casa espírita. Então, de alguma maneira, quando a gente vai procurar, a gente quer sempre essa proteção, esse colo materno, né? Se você está doente, você tem a tendência de acolher, ficar meio em posição fetal, como se estivesse dentro do útero. Tá? Não tá, se você também não está bem, você tende ao quente, leite quente, chá quente, deu para entender? Então, essa busca é de cada um de nós mesmo. Esse útero, esse acolhimento, esse colo, é de todos nós. Então, ou seja, vai também por muito tempo. Eu estava pensando aqui que às vezes esse que está querendo essa atenção,
Às vezes eles se metem em roubada justamente para isso, né? Para atender, para puxar a atenção. Para chamar a atenção, né? Para chamar a atenção. E às vezes tipo, eu faço tudo certinho e não sou valorizado, então eu vou fazer o que o outro faz para chamar a atenção. E como tudo é mente, ele às vezes quer chamar a atenção e culpar, porque através do que acontece ele culpa o outro. Se eu tivesse tido, né? Se tivesse minha culpa, então ele vai lá e vai prender o outro na culpa, porque não responsabilizando alguém por alguma coisa que aconteceu, né? Terrível. É as necessidades, né, de cada um e as nossas também, né? E do jeito da gente, como eu estou comentando agora, a gente também tem essa necessidade. É de cada um de nós essa busca, esse útero, esse colo, esse acolhimento. De uma certa forma, a carência, né? Mas enquanto é só carência, o problema é que se torna dependência, né? Eu não sei se nível, né? carência, Célia, mas talvez a gente queira ser reconhecido. É, verdade. Sabe por quê, Célia, que nem a Bianca falou, a gente quer ser reconhecido e também a gente pensa no quê? No sossego, na paz, na tranquilidade que a gente precisa, às vezes, da vida que a gente leva, entendeu? Falta pra gente um pouco. Tá? A gente cansa de ser forte o tempo todo. Entendeu? Aliás, só puxando de novo, assim, essa conversa me remetendo de novo esse podcast aí que o cara começa, ele comenta sobre o Pequeno Príncipe, né? Daquela você se torna responsável por tudo que cativa. E aí ele fala assim que tem a visão do cativo como visão do cativeiro. Então essa visão de prender o outro, né? Não é só de cativar, tal, tem essa relação, mas assim, ele acaba prendendo o outro nessa relação. Então existe também essa preocupação. Mas eu tenho um pé com essa frase aí. Eu fico pensando, tá, e aí você conhece um doido. Você não quer cativar aquele cara, mas você cativou. E aí o bicho gruda em você. E aí, eu sou responsável? Sou não. Sim. Você foi cativar? Não. Sim, porque alguma coisa mas não é meu. Você foi cativar. Também não é dele. Você foi cativar em formigueiro que não era para mexer. Não. Então, juntos é porque eles têm. O problema é seu também. Também não. Eu sou responsável por mim. Cada um no seu cada um. Mas se cruzou o seu caminho, Célia, já tem alguma relação? Não. Nunca, não. Esse aí eu não concordo, não. Essa é outra, Fátima. É igual aquele negócio, você é responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Nossa, olha, foi difícil, é verdade. Agora, esse daí é outro que daqui a alguns anos eu vou estudar. Tem que ir devagar. Vocês se enroscaram lá atrás. É que, Célia, às vezes a gente cativa sem saber que é doido. É quando foi. Então, mas aí é que tá, entendeu? Aí eu que sou... Não, vai pra lá. Às vezes ele fica doido por você, por sua causa. Não, ele ficou doido em função do que eu, entendeu? Essa doida aí, eu vou ter que ser mais doida. Aí é que você... Já avisa logo, fala, sou doida, sou chata. Já avisa logo. Mas não vem com sua loucura pro meu lado, não, que a minha já me basta. Tudo bem, gente? Cada um vai fazer suas reflexões sobre esses papéis na vida. E apesar de que nem a gente fala de pai e mãe, às vezes você está em situações que você é pai, ou é mãe, ou é filho. E nem o Gilberto falou, às vezes no trabalho, às vezes num grupo. Quando você está vendo que você está ajudando, de repente você está no papel de pai, e assim vai. Entendeu como é que é? Mas vale a pena se observar e muitas vezes sair de um papel que não é o nosso papel. Tá bom?
Entre Podemos amigos tem encerrar. muito disso, né? O que a Célia está falando? Entre amigos tem muito disso, né? Tem Ana amigos Paula, que você a Célia é considera... assim, ela está sempre resmungando baixinho, viu? Fala, Célia. Oi? É que eu sou velho é assim. Velha Eu tô doida. falando que completamente. De vez em quando eu me empurro para fora da cama, sai daqui, você está muito doida hoje. Eu tô falando que entre amigos tem muito disso, né? Tem. Quando você Né, vê Verônica? Ô, Célia, assim, às vezes o doido cativa a gente também, né, lá? Você cativou a gente não fica longe de você. É Ana verdade. Paula precisa ir lá no bazar. É para ter uma sessão com ela, viu? Porque ela cuida do bazar lá do espaço. Gente, vamos encerrando? Vamos. Vamos lá. Quem gostaria de fazer o encerramento? Então, nós vamos agradecendo a todos esses amigos espirituais que estiveram conosco, com esse propósito de reflexão, de estudo, que trouxeram vibrações amorosas para os nossos lares. E assim nós ficamos com essas reflexões, com esse material para pensarmos. E que estejamos sempre unidos e conectados nesse propósito de nos melhorarmos, de procurarmos aplicar em nossas vidas todo esse conhecimento, para que dessa forma nós possamos viver melhor. Nós aproveitamos também essa união para deixarmos uma vibração amorosa para todo o nosso planeta, para todas as formas de vida, para todos os locais, e em especial para todos os nossos irmãos que, como nós, estão nesse aprendizado e que muitas vezes passam por provas difíceis. Que o nosso Mestre Jesus, com o seu amor, com a sua luz, possa envolver a todos, sustentando-os e amparando. E assim, então, nós encerramos com essa gratidão, desejando estarmos juntos nos próximos encontros. Que assim seja, graças a Deus. Se eu tiver numa determinada faixa vibratória, Hamedcast, o podcast do Espaço Espírita Hamed. é uma vitória para a gente. A gente já vai andar com mais segurança. A tua postura. O olhar de Hamed sobre vários pontos de vista. Sintonizar um monte de coisa.